Momento Compartilhar. Eu sou Suzana Oliveira e você está no canal Bem Assim Como Você É, onde a gente vai estudar, vai ler, vai aprofundar e vai procurar colocar em prática todos os ensinos que a Palavra de Deus deixou para nós. E hoje a gente vai falar sobre essa perguntinha que às vezes fica aí latejando na nossa mente. Pode ou não pode? Porque a partir do momento que a gente começa a andar com Cristo, a gente sempre ouve aquilo que não pode, aquilo que não deve, você não vai mais fazer isso ou aquilo. E a gente fica meio sem saber mesmo o que é que pode fazer. E pegando um pouquinho de um texto que o apóstolo Paulo, que foi um homem tremendamente usado por Deus para trazer os ensinos e todas as instruções para a igreja ali no primeiro século, assim que Cristo sai, ressuscita, Cristo é levado aos céus e fica ali os apóstolos. Então Paulo pega um pedacinho ali daquela história e ele deixa escrito muita coisa boa para mim e para você que quer aprender a andar com Cristo. E olha só, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, no verso 12, está escrito assim, vou ler com vocês aqui na Bíblia Viva. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Olha que legal. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando quiser. Olha só, talvez você já leu, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E essa versão aqui, ela vai aprofundar um pouquinho mais, porque quando a palavra fala, mas nem todas as coisas me convêm, Paulo já traz uma explicação aqui através dessa versão. Porque eu tenho que entender que existem muitas coisas que eu posso fazer, mas que vão me atrapalhar, que vão prejudicar a minha caminhada com Cristo, ou que vão me dominar ao invés do domínio que vem de Jesus, do Espírito Santo. Então, Paulo está falando um pouquinho disso. E às vezes a gente fica sempre questionando. Ai, mas onde que está escrito que não pode, que não pode, que não pode? Então, o que está escrito é que eu preciso entender que existem situações, que existem atitudes, que existem decisões que não são agradáveis ao nosso Deus. E que por isso nós abrimos mão daquilo. A gente é quem decide fazer ou não determinada coisa, determinada situação, determinada palavra, enfim. Nós precisamos aprender a decidir sobre isso. E aqui, como está escrito na palavra de Deus, mesmo que me seja permitido fazer, eu recusarei, se eu achar que essas coisas vão ter domínio sobre mim e que depois eu não vou conseguir me desfazer facilmente delas. E aí a gente pode pegar um exemplo muito claro sobre isso, que são os vícios que a gente tem para o nosso físico, sabe? Então, todo e qualquer tipo de vício são situações, são coisas que nós não conseguimos deixar facilmente. Então, essas coisas me convêm? Tá aí a sua resposta. Aquilo que você não consegue largar mesmo de uma forma rápida e fácil, não te convém. Porque nós precisamos aprender que estamos caminhando com Cristo e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, a vida que eu vivo já não é mais aquilo que eu quero, aquilo que eu planejei, aquilo que eu sonhei, mas é a vida que Cristo sonhou, pensou e escreveu para a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo. Então, eu vou fazer toda e qualquer coisa? Não, de forma alguma. Ai, mas e aí? Como é que eu vou saber aquilo que não me convém? Porque Paulo fala que eu tenho que olhar para aquelas coisas que às vezes eu não vou conseguir abrir mão de tão facilmente. Mas Paulo também deixa escrito para nós, um pouquinho aí mais à frente na sua Bíblia, em mais uma carta para mais uma igreja, uma carta aos Filipenses.
lá no capítulo 4. No capítulo 4, no verso 13, Paulo fala assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, primeiro ele fala, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí a gente anda um pouquinho na palavra e a gente vê o mesmo Paulo falando, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí eu quero falar um pouquinho com você sobre esse contexto, porque aqui Paulo estava dando instrução para aquele povo, ele estava falando do tempo que ele viveu, de dificuldades e de problemas e de tantas situações, e que ainda que ele estivesse passando por todas essas situações, ele entendeu que ele podia todas as coisas porque Cristo estava fortalecendo ele. E o que é que ele podia? Ele podia vencer, ele podia passar mais um dia, ele podia pregar a palavra, ele podia anunciar os feitos do Senhor, porque ele não estava fazendo isso simplesmente na força dele, mas em Cristo Jesus, o Salvador, o nosso Senhor, que estava fortalecendo ele para tudo aquilo que ele fazia. E aí, o que isso tem a ver, Suzana, com aquilo que me convém e aquilo que não me convém? Nesse capítulo 4 de Filipenses, a gente vai ler um verso-chave para você identificar aquilo que te convém e aquilo que não te convém. Olha só, capítulo 4, no verso 8, diz assim: firmem os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Aí, essa é a base que eu vou trazer aqui para você hoje. O que é que te convém? Me convém aquilo que eu vou fazer e porque por essa coisa eu vou conseguir louvar a Deus. Aquilo que vai ser agradável ao Senhor. Eu vou pensar em coisas puras, em coisas excelentes, firmar os meus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre e naquilo que é direito, aquilo que é reto. Então, aquilo que às vezes você está perguntando, que você está se pensando na sua mente, no seu interior, se pode ou não pode, olha para a palavra, veja se isso é reto, se isso é agradável, se isso é verdadeiro, se com essa atitude ou com essa situação você vai conseguir louvar a Deus. Porque se Paulo diz, né, se a palavra nos ensina, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, mas ele também escreve que existem coisas que não me convêm. Para que eu entenda quais são as coisas que não me convêm, eu também preciso buscar na palavra de Deus a resposta para esse questionamento. Eu gosto muito de falar, a palavra de Deus, ela tem as respostas para tudo que a gente precisa na nossa vida. Então, se você está se questionando sobre determinado assunto, sobre determinada questão, pessoa, o que quer que seja, sobre alguma coisa debaixo da terra, vá perguntar para Deus. E Deus vai te responder sim, através da palavra de Deus, que é a base para tudo nas nossas vidas. Então, olha só o que a gente está falando. Que Paulo nos disse que a gente pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Ainda que Cristo me fortaleça, porque o que é que Cristo me fortalece? Ele me fortalece para viver de uma forma reta, agradável, que louva ao Senhor. Porque esse verso, o verso 8 do capítulo 4, ele vem antes do verso 13 do capítulo 4, onde ele diz que pode todas as coisas em Cristo. Então, primeiro, ele olha para essa base, para esse filtro, e ele fala que os nossos pensamentos, aqui ele está dando instruções e ele está falando, é claro, daquilo que ele estava vivendo. Então, firmar os pensamentos no que é verdadeiro, no que é reto, no que é direito, pensar nas coisas puras, nas coisas agradáveis e entender que tudo aquilo que eu fizer debaixo da terra, eu tenho que fazer para a glória de Deus, para louvor do Senhor. Então, se aquela pergunta, se aquele questionamento que você está no seu interior para saber se pode ou não pode,
você vai olhar agora de acordo com o que esse verso diz. Será que é bom? Será que é agradável? Será que é reto? Será que louva a Deus? Porque eu e você fomos feitos para a glória do nosso Deus. E olha só como que termina esse verso 8 aqui de Filipenses 4. Então, pense em todas as coisas que vocês possam louvar a Deus. E o verso 9, continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, tudo quanto receberam, tudo quanto ouviram de mim. De quem? De Paulo. Paulo era um exemplo, Paulo era um mestre, Paulo era aquele que estava discipulando aquele povo. Tudo aquilo que vocês ouviram de mim e me viram fazer, vocês têm que aprender e têm que colocar em prática. Então, aquilo que você está ouvindo e recebendo da palavra de Deus é o que você tem que colocar em prática. E ele fala que o Deus de paz estará com vocês, se assim fizerem, se vocês colocarem os seus olhos na palavra de Deus dessa forma. E é claro que tudo que você precisar fazer com os olhos, com os passos, com a base nisso que a palavra de Deus acabou de ensinar para nós, você vai ser fortalecido em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que entender, que a gente tem que colocar em prática e que a gente tem que explicar e permitir que as pessoas ao nosso redor também conheçam esse Deus dessa forma. Você pode todas as coisas? É claro que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Todas as coisas que são agradáveis, todas as coisas que te convêm, todas as coisas que são retas aos olhos do nosso Deus. Não tenha mais dúvida. Corra para a palavra de Deus, porque ela tem todas as respostas que você precisa. E não esqueça de compartilhar, de comentar, de deixar o seu like e nos ajudar a continuar trazendo esse momento de ensino, de transmitir um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido dia após dia com o Senhor. Já deixo o meu beijo, meu abraço com vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.